Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para você, papai e mamãe, que curtem de montão as nossas videoaulas, para você que é professor, professora da escola dominical, para vocês que trabalham em creches, em escolas, ai meu Deus, que amam contar história para as crianças nos hospitais. Que Deus abençoe a todos vocês. E como é bom saber que este material, não é, a nossa revista do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada, tem feito assim uma grande diferença, porque uma das coisas maravilhosas é quando o papai e a mamãe lá na escola dominical estão estudando neste trimestre as cartas de Paulo, os nossos pequeninos também. Também, sim, claro. E olha aí, a nossa revista está com um título lindo, maravilhoso. Você pode acompanhar na nossa lâmina. Cartas do amigo Paulo aos Filipenses, Colossenses. E agora nós estamos estudando as cartas de Paulo para os Tessalonicenses e para mim e para você também, tá bom? É isso aí. E hoje a nossa lição de número 12. Acompanhe comigo o nosso título da nossa lição de hoje, Alegria de Paulo. Oh, coisa boa! Aonde que está escrito isso? Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, segunda carta, hein? No capítulo 1, nos versículos 3 e 4. Só isso? Só. Agora, claro que eu e você podemos e devemos ler toda a carta, mas hoje nós vamos falar sobre a alegria de Paulo. E não esqueça do nosso objetivo. Olha, a nossa lâmina está escrito assim: pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Paulo amava seus amigos. Uau, que coisa linda! Não era à toa que ele estava alegre, né, gente? Pois é. Vamos então ao nosso versículo de hoje, que a gente chama o quê? Guardando no coração. Vamos lá? O nosso guardando o coração de hoje. Paulo escreveu dizendo lá em 2 Tessalonicenses 1:11, sempre oramos por você. Paulo disse isso para os seus amigos. Que legal, né? E aí, mas peraí, sempre oramos por vocês. Mas como que as nossas crianças do maternal irão compreender? Você aproveita, sabe, aqueles bonecos fofinhos que você tem, seja aí no berçário da sua igreja, seja em casa. Senão você pode fazê-los, confeccioná-los, não é? Ou aproveitar brinquedos, bonecos de brinquedos, como eu tenho aqui esse muito fofinho, olha que graça. E aí, o meu bonequinho, eu posso colocá-lo, não é? Em posição assim, como de oração. E eu mostro para a minha criança e eu digo, olha, Paulo disse para os seus amigos, sempre oramos por vocês. Ai, que coisa linda! Olha, gente, a criança, ela aprende mais pelo que ela vê do que ouve. Então, você já falando isso, sempre oramos por você, e mostra aquele bonequinho fofinho em posição de oração, com certeza ela vai entender o que você está falando, tá certo? Então, aproveite e utilize aí o que você tem com os seus bonecos. Combinado assim? Agora, para a nossa história de hoje, os nossos recursos didáticos, você sabe, não é? Nós sempre, neste trimestre, temos trabalhado com um personagem. Paulo, deixa eu virar aqui, olha que fofinho o nosso Paulo, não é? Paulo e os nossos carteiros. Aliás, eu trouxe aqui para você, sempre mostro, 2 versões do nosso carteiro Theo, que vai levar ou entregar as cartas de Paulo. Nosso carteiro Theo na versão para bebês e o nosso carteiro Theo gesticulado, olha só que ele faz movimentos, que bacana, tá vendo? Então,
este Theo aqui eu confeccionei, olha só, o bonequinho articulado fofinho, que você pode movimentar. E aí, tanto ele fica em pezinho, quanto ele pode sentar como o outro. Não é bacana? Então, use a sua criatividade, tá certo? Para contar as cartas de Paulo para os seus pequeninos. Então vamos lá, na nossa versão de hoje, a nossa história de hoje, eu trago como sugestão para vocês este carro. Olha que carro chique, gente, presta atenção. Mas isso nada mais é do que uma caixa de papelão. Deixa eu virar aqui, olha só, viu? Uma caixa de papelão simples, dessa que a gente encontra por aí nos supermercados, onde você quiser, onde você tem acesso. E aí você encapa, pode encapar de papel, use a sua criatividade, produza. Olha, uma caixa que imita um carro, olha que legal, não é? E eu fiz esta ideia aqui, trago para vocês. E olha quem vai dirigindo, gente! Olha essa, o nosso amigo Paulo e os seus amigos, não é? Que é Paulo, Silas, olha aqui o nosso amigo Silas e o Timóteo. Olha aqui, gente, os três passeando aqui. E aí, de uma maneira bem gostosa, você vai movimentar o carro enquanto conta a história, tanto para o seu bebê quanto para a turminha de 2 a 3 anos. Vamos lá? Mãos à obra! Vamos à nossa história para os nossos bebês? Vamos lá? Então, história para os nossos bebês. Nós vamos falar sobre a alegria de Paulo. Aí, eu mostro o meu amigo Paulo aqui. E eu digo, olá, bebê, olha quem está aqui. É Paulo. Ele tinha muitos amigos que amavam a Jesus, né? E Paulo escreveu uma carta para os seus amigos de um lugar que estava em um lugar muito longe. E ele disse assim, meus amigos, eu estou muito feliz porque vocês estão crescendo no amor e ajudando uns aos outros. Uau! Que legal, Paulo! As pessoas aprenderam com Paulo, viu? Sobre o amor de Jesus. Parabéns, tá, Paulo? Você é muito legal, muito inteligente, escreveu uma carta muito linda. Pronto, pode passear. Pronto, Paulo foi embora. Agora, para a minha turminha de 2 a 3 anos, gente. A turminha de 2 a 3 anos vai amar esse carrinho. Vai ou não vai? Fala sério. Olhe lá se alguns não vão querer entrar aqui, viu? E você pode produzir com caixas de papelão até maior para que o seu pequenino entre. Já pensou? Quantos pequeninos você tem com você na sua sala? Já imaginou se você produz um carrinho desse para cada um deles entrar, ficar sentado enquanto você conta a história? Olha que ideia, gente! E exatamente isso, o professor que se preza tem que ser curioso. Tem que ser curioso, criativo, tem que pensar em coisas que as suas crianças vão se divertir e aprender brincando, E aí, eu agora estou com os meus bonecos aqui e eu vou falar e eu digo, olha, gente, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, Paulo escreveu uma carta muito legal para os amigos deles que estavam lá longe, numa cidade longe, longe, longe. E olhem aqui está Paulo, Silas, o nosso amigo. Tudo bem aí, Silas? Você tá bem, né? Ó. E aqui tem Timóteo. Ai, que legal! E os três resolveram passear. E a Bíblia diz que Paulo tinha muitos amigos que amavam a Jesus. E ele escreveu uma carta, isso mesmo. E ele disse assim, ô Paulo, né, que você falou? Ah, que bacana! E aí, Paulo escreveu uma carta para os amigos deles lá em Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses. E Paulo disse assim, meus amigos, eu estou muito feliz com vocês. Sabem por quê?
porque vocês estão crescendo no amor a Deus e ajudando uns aos outros. Quando um amigo cai, o outro ajuda a levantar. Uau, que legal! Paulo ficou muito feliz ao saber de tudo isso e as pessoas aprenderam que a alegria de Paulo vinha do amor de Jesus, que enche o coração da gente. Paulo, que legal! Parabéns, Paulo! Agora você pode passear à vontade com seus amigos, viu? Ai, olha aí que divertido. E você pode dizer assim, quem quer passear, deixa eu ver, com Silas, com Timóteo ou com Paulo? E quem eles preferirem, você pode tirar do carrinho, não é? E você deixa com que eles possam abraçar e passear um pouquinho, tá bom? Faça isso, porque a sua criança está aprendendo com você a palavra de Deus de maneira simples, divertida, lúdica. E eu tenho certeza, você está lançando a palavra, ela não volta vazia e vai ficar guardada no coração de cada um deles. Faça isso. Que o Senhor te abençoe e abençoe o teu ministério. Agora você sabe que quando a gente conta a palavra de Deus, nós precisamos incluir sempre no nosso ministério, na nossa vida de ensinar a palavra de Deus, ensinar nossas crianças a orar. A orar? Sim. Ué, com crianças do maternal? Por que não? Né? Então, se é o meu bebê, eu oro e ministro a bênção de Deus sobre o meu bebê. Mas quando é com as minhas crianças de 2 a 3 anos, elas já conseguem, não é? Ficar com as mãozinhas e junto comigo elas podem repetir uma oração pequenininha, curtinha, que pode ser assim: querido Deus, obrigado pelos meus amigos e eu te amo, Senhor. Um beijo para Jesus. Sempre é bom a criança declarar que ama Jesus, tá bom? Faça isso e depois você pode, deve, não é? Reservar um espaço para produzir atividade na revista do aluno, tá bom? Faça isso porque nós sempre propomos uma atividade muito legal com as nossas crianças. Na nossa revista, você pode acompanhar comigo aí na lâmina. Olha só, tem sempre uma atividade. Em primeiro lugar é o que? Eles irão colorir um desenho que está aí combinando com o nosso Guardando no Coração de hoje. Depois, uma atividade para colorir, olha aí, uma figura linda de Paulo, tanto para os nossos bebês quanto para as nossas crianças de 2 a 3 anos, tá certo? Isso vai estimular a coordenação motora dos seus pequeninos, tá bom? E aí, deixe-os brincar à vontade, cante com eles. A gente traz como sugestão uma música legal sobre amizade e comunhão, que nós sempre ouvimos, 3 palavrinhas, que é muito legal, o volume 5. Essa música é muito gostosa, divertida e as crianças irão gostar bastante, tá bom? Que Deus abençoe e, se Deus quiser, nós nos encontraremos na nossa próxima videoaula. Tchau, gente! Tchau! A paz do Senhor Jesus, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, papai, mamãe, toda a família, todos aqueles que de alguma forma procuram ajudar o crescimento espiritual das nossas crianças. Olha que eu trouxe esses 2 bonequinhos aqui que representam os nossos meninos e as nossas meninas da Escola Bíblica Dominical, meninos preciosos de Jesus. Aí lá na sua revista, professor, lá no comecinho, naquelas primeiras páginas, nós temos uma palavra muito interessante que fala sobre as crianças, né? E diz lá que as crianças são a joia mais preciosa para Jesus, para a família e para a igreja. Olhe a sequência: para Jesus, para a família e para a igreja, porque esta é a sequência que realmente deve ser a prioridade nas nossas vidas, né? Então, Jesus acima de tudo, a família
que Deus nos entregou essas crianças para nós cuidarmos em todos os aspectos da sua vida. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com um dos aspectos, às vezes escolar, às vezes na alimentação, e às vezes nós nos esquecemos da parte super importante que chama espiritual. A parte espiritual, a vida espiritual das nossas crianças, o seu coraçãozinho, muito mais em tempo que vivemos. Tempos muito tremendos, onde nós precisamos de verdade levar a sério a criação, o cuidado das nossas crianças. E quando nós, como professores, estamos na igreja fazendo o nosso trabalho, a nossa missão tão preciosa, ali é o nosso momento com elas. Naquele momento não vamos pensar no papai que não faz, que a mamãe que deixa de fazer. Vamos pensar no nosso trabalho, no nosso privilégio, na oportunidade que temos de cuidar das nossas crianças, tá bom? Deus fica muito feliz conosco quando assim nós fazemos. Nós já abençoamos esse dia, nós já abençoamos esta aula. Toda vez que aqui estamos fazendo essas gravações, nós já oramos por cada momento, pedindo que o Senhor abençoe a tua vida e que seja muito, muito importante esse momento onde nós trocamos aqui as ideias, onde nós nos debruçamos com a nossa revista e verificamos como melhor fazer o nosso trabalho para Jesus. Vamos agora verificar a nossa lição de hoje, que é a lição de número 12. Vamos ler juntos? Vamos lá? Tema: tudo para o louvor do Senhor. Lição de número 12. Encontrando o tesouro, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Guardando no coração, o nosso Senhor Jesus será louvado por causa do comportamento de vocês. 2 Tessalonicenses 1:12. Objetivo: mostrar que as nossas boas atitudes devem ser para o louvor do nome de Jesus e a alegria das pessoas. Vamos louvar meu melhor amigo. Respeito é bom. Orientações importantes. Ao anunciar com alegria o estudo do novo livro de Paulo, 2 Tessalonicenses, mostre os livros que foram estudados para que as crianças percebam o quanto aprenderam nesse trimestre. Parabenize pela assiduidade na escola bíblica dominical e incentive a leitura da Bíblia e de outros livros, onde aprenderão um montão de coisas legais. Providencie figuras de outras lições para ilustrar a história de hoje. Lembramos que nesta faixa etária, os visuais são os olhos do ensino. Incentive a presença das crianças para o próximo domingo, quando teremos o encerramento do trimestre, com celebração e festa. Oh, coisa boa, vai ser legal demais, né? Então já vá se preocupando com o encerramento que será no próximo domingo, professor. Olha, esse recadinho aqui é muito importante. Você sempre tem percebido que a última lição do trimestre a gente sempre procura fazer uma festinha com as crianças, né? Aí você faz de acordo com a sua condição, lógico, mas quando você tem um tempinho bem suficiente, você pode se organizar, pode convidar mamães, pode convidar parceiros para te ajudarem a fazer esse momento. Não fica sozinho não, professor, tá? Olha, isso é muito importante quando nós envolvemos outras pessoas. Às vezes, tem pessoas que têm tanto desejo de ajudar, mas elas não são convidadas, elas não têm oportunidade. Então, fique orando ao Senhor e procure assim ajudantes para te ajudar, professor, a fazer sempre algo novo, a trazer sempre algo novo para a tua sala, tá? E em especial no fechamento do trimestre. Faça isso uma festa, a criança não vai esquecer. Na escola secular,
sempre os finais de ano, não é? Como é que é? Aquela festa que a escola promove, né? E todo mundo vai e se arrumam e gastam, é uma festa. As crianças ficam eufóricas, é uma alegria só. Assim mesmo tem que ser na escola bíblica dominical. Não vamos deixar cair sobre nós um ambiente de tristeza, de pobreza, de coisa ruim, não. O momento, o lugar, quem faz somos nós. Mesmo com pouco recurso, nós podemos fazer o nosso melhor. E não se esqueça, não fique sozinho, procure ajudantes, tá bom? Esse é um conselho de quem já teve experiência também nessa mesma área. Quando estando em sala de aula com crianças, sempre procurei encontrar alguém que tocava um violão, alguém que fazia algo que eu não consigo fazer, e assim a gente faz o melhor para as nossas crianças, tá bom? Vamos agora verificar como ficou o nosso guardando no coração. O guardando no coração é aquele momento precioso onde nós vamos ajudar as nossas crianças a memorizarem na sua cabecinha e guardarem no seu coração a palavra de Deus. E o nosso versículo está muito lindo. Eu amei o visual onde nós podemos ter uma imagem muito conhecida pelas crianças. As crianças conhecem muito esse momento de interação com outros amiguinhos, né? Então tem tudo a ver com o contexto do nosso versículo. Vamos ler juntos, professor? Vamos lá? O nosso Senhor Jesus será louvado por causa do comportamento de vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 12. Uau, que coisa legal, hein? O apóstolo Paulo, ele era muito esperto, né? Então ele tratava de todos os assuntos estes que são muito importantes para as nossas crianças. Então nós aproveitamos justamente os versículos que têm bem a ver com as nossas crianças. E este aqui é um versículo lindo, onde nós vamos poder explorar com as nossas crianças o comportamento. E aqui na tua revista, pede que você pergunte da tua criança o que significa ou o que é um comportamento. Como é que isso acontece? O que é o comportamento? Porque muitas crianças, principalmente as de 4 anos, ainda estão se inteirando com muitas palavras que são das crianças maiores. Então você aproveita, alguém sabe me explicar o que é comportamento? Aí elas vão dizer, né? E você vai ajudá-las a ter esse entendimento, dizendo que é a nossa forma de ser, é como nós falamos, é como nós agimos, são as nossas atitudes. Essa palavra atitudes é muito falada na nossa revista, você já viu, né, professor? Sempre nós tratamos com as crianças essa palavra atitude, né? Que é a forma como nós nos comportamos. Então, você vai ter esse esclarecimento com as crianças e então você vai depois, na hora da história, se aprofundar, né, nessa palavra que Paulo diz. O nosso Senhor Jesus será louvado. Uau! Será louvado por causa do comportamento de vocês. Isso é muito sério. Então, o Senhor será louvado pelo nosso comportamento. Uau! Quero já saber como vai ficar a nossa história com este texto, onde nós iremos abordar lá na hora da nossa lição de hoje com as nossas crianças, tá bom? Vamos lá verificar como ficou a nossa história de hoje. Bem, professor, comece com bastante ânimo, ressaltando o estudo de outro livro de Paulo. Nesse momento você pode ir lá na sua biblioteca, tá bom? Que você deve ter preparado ou não importa, desde que você tenha os livros para você apresentar, porque esta foi a proposta desde o comecinho da nossa revista, que você tivesse preparado os livros para apresentar para as crianças. Por quê? Porque elas vão ver em número, em quantidade, né? Quanto elas já aprenderam nesse trimestre, né? Você vai apresentar Filipenses, Colossenses,
Tessalonicenses, e hoje, né, você poderá até destacar, né, o livro de 2 Tessalonicenses, olha, e lembrando que essa é a igreja da cidade, ó, aí você vai lá para o seu lindo visual, lindo cenário, onde você tem aí a igreja que é representada por esses homenzinhos, né? Que são as pessoas que frequentavam a igreja, porque você já ensinou para as crianças que a verdadeira igreja não é feita de madeira, nem de tijolos, mas sim de pessoas, né? Então, essas pessoas são a igreja da cidade de Tessalônica. Olha aí, gente, eu vou até contar aqui para vocês algo interessante. Esses dias eu perguntei da minha netinha de 6 anos que frequenta a escola bíblica dominical e eu perguntei, o que você aprendeu? Ela disse, Colossenses. Olha, ela aprendeu o nome do livro da Bíblia chamado Colossenses. Que coisa boa, que não é um livro com um nome simples como é João, como é Marcos, Mateus, mas ela memorizou o livro de Colossenses. Vai ver, a professora preparou a sua Bíblia com esse nome, porque ela já decorou. E eu perguntei dela, quem escreveu o livro de Colossenses? E ela me respondeu, Paulo. Fiquei muito feliz. Muito feliz. Então, são conhecimentos novos que as nossas crianças estão recebendo, conhecimentos que vêm para o seu crescimento e fortalecimento espiritual. Isso é muito bom, tá bom? Então, você vai, após apresentar o novo livro, você poderá devolver lá para a sua biblioteca, e aí você, então, vai dar continuidade e vai convidar as crianças para irem lá com o amiguinho de Paulo, que é o nosso carteirinho, para nós sabermos qual é o tema de hoje. Vai tirar na cartinha e você vai abrir. Qual será o nosso tema, crianças, de hoje? Tudo para o louvor do Senhor. Tudo para o louvor do Senhor. Uau! É isso que o apóstolo Paulo vai conversar conosco hoje. Tudo para o louvor do Senhor. E você vai perguntar das crianças, né? Vocês sabiam, crianças, que Jesus pode ser louvado através da vida de vocês? Através das coisas que vocês fazem? Aí você pode até mostrar aqui, ó. Através das coisas que vocês fazem, brincando, etc., o Senhor Jesus pode ser louvado. Muitas vezes, nós pensamos que a única forma de louvarmos a Jesus é quando nós estamos cantando, ou orando, ou adorando, ou dançando na igreja, né? Nós pensamos que esta é a única forma que nós estamos adorando ao Senhor quando nós vamos para a igreja. Mas Paulo ensinou uma coisa muito interessante sobre isso na sua nova carta, quando escreveu para os irmãos da igreja da Tessalônica. Vamos ler novamente o nosso versículo, o que é que diz? O nosso Senhor Jesus será louvado por causa do comportamento de vocês. Uau! Você vai lembrar as crianças sobre o que significa a palavra comportamento, que você estudou lá quando estava explicando o versículo, lembra? Então, comportamento é o que mesmo, crianças? Aí já espera delas a resposta, né? Delas a resposta. Elas vão dizer maneira de ser, atitudes, o jeito de ser, como eu falo, como eu ajo, tá? Tudo isso é o nosso comportamento. Portanto, Paulo está dizendo que Jesus pode ser louvado ou não, através do nosso comportamento, da forma como nós nos colocamos. Se eu sou bondoso ou não, se eu falo a verdade ou não, se eu minto ou não, se eu sou obediente ou não, então isso aí vai realmente medir, né? Vai medir exatamente um termômetro, né? Diante de Deus, como é que eu posso me colocar como alguém que pode louvar o nome do Senhor Jesus através das minhas atitudes, através de tudo que eu faço, tá? Paulo e seus amigos, Timóteo e Silas, ficavam muito felizes quando eles sabiam que aquela igreja, apesar de tudo que eles sofriam, olha, crianças,
de tudo que eles sofriam, eles continuavam firmes na fé, obedecendo a palavra de Deus. A vida deles continuava louvando a Deus. Eles nem precisavam estar falando nas ruas, pregando nas igrejas. A vida deles, através do testemunho deles, eles eram unidos. Eles eram amigos, eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, eles faziam um montão de coisas boas. E isso fazia com que, exatamente, Paulo pudesse considerar eles como merecedores do reino de Deus. Uau, que palavra bonita! Você pode perguntar das crianças, o que significa ser merecedor do reino de Deus? Significa que quando nós fazemos coisas boas, nós merecemos ganhar do Senhor as suas bênçãos. Então, nós, para sermos merecedores, nós precisamos termos as atitudes que adoram e que fazem o nome do Senhor ser louvado. Atitudes de bondade, de obediência, de mansidão, de perdão, de ajudar o nosso coleguinha. Todas essas atitudes, elas podem ser atitudes de louvor e que fazem com que nós nos tornemos merecedores do reino de Deus. Isso é muito bonito, né, crianças? Então, essas são as palavras de Paulo, que ele disse para aquela igreja, que eles se tornavam merecedores do reino de Deus, tá? E a nossa conclusão, ela é muito interessante, onde você vai dizer para as crianças que Jesus é o mais interessado em tudo isso. O Senhor quer ajudar cada criancinha a vencer as suas dificuldades e ter atitudes que agradam a Jesus. Por isso que é importante, você vai dizer para as suas crianças, vocês virem a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos a palavra de Deus e nós aprendemos como fazer com que a nossa vida seja uma vida que agrade ao Senhor, que sirva para o louvor do nome do Senhor através do nosso comportamento. Aí você lança para as crianças uma pergunta, né? Como é que você tem se comportado na escola? Como é que você tem se comportado com seus amiguinhos lá na rua? Como é que você se comporta dentro de casa com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha? Você fica encrencando com ela? Você fica chateando a sua irmãzinha, seu irmãozinho? São perguntas simples que você pode dizer para as suas crianças, que elas podem lutar contra isso, pedindo do Papai do Céu ajuda para serem crianças melhores a cada dia e assim agradar o coração de Jesus, tá bom? Vamos agora verificar como ficou as nossas atividades. Bem, professor, você vai fazer as atividades que estão aqui na revista Jardim de Infância do seu aluno. Eles vão fazer com tudo que está pedindo, com lápis de cores e etc. E depois nós vamos para uma atividade simples, porém muito legal, onde o prêmio de participação vai ser justamente pirulitos. Todas as crianças amam pirulitos, tá? E você vai levar os pirulitinhos. Aqui eu preparei essa prateleirinha para colocar. Você vai improvisar, você vai ver aí como é que você vai apresentar, mas faça de forma assim bonitinha, né? Que tudo isso são detalhes que fazem a diferença, tá bom? Na hora de você preparar as suas dinâmicas. E aí a dinâmica é a dinâmica das atitudes, onde você vai pedir para as crianças levantarem aonde estão e dizendo atitudes que levam o nome do Senhor a ser louvado. O que é que você pode fazer para que Jesus seja exaltado, seja louvado? Como assim? Alguém olha para você e vai dizer, uau, que menina interessante, essa criança não gosta de brigar. O que ela tem? Ah, ela é crente, ela vai para a igreja, ela tem Jesus. Uau! Então isso aí é muito importante. Então você vai pedir para as crianças citarem, elas mesmas vão citando exemplos
de coisas boas, de atitudes boas, que o nome do Senhor seja louvado, tá bom? E depois vão ganhar os pirulitinhos e todo mundo vai feliz para casa. Uma oração maravilhosa, enfatizando o objetivo da nossa lição de hoje, é sempre importante. Dá um tchau, tchau para as crianças, um beijo e deseje que elas voltem no próximo domingo, onde teremos a finalização da nossa revista desse trimestre. Deus te abençoe, professor, e nós aguardamos você na próxima videoaula. Olá, queridos professores, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula e desta vez para você que é um professor muito especial da nossa Escola Bíblica Dominical Infantil para modalidades juniores, que compreende a faixa etária de 7 a 11 anos. Neste domingo, vamos então para a penúltima lição desse trimestre que está tão maravilhoso. Estamos estudando as cartas de Paulo, né, que ele escreveu a Filipenses, Colossenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses. E hoje, a lição de número 12 traz um tema muito especial. Vamos lá então acompanhar? Esperança em tempos difíceis. O texto bíblico se encontra em 2ª Tessalonicenses, capítulos 1 até o capítulo de número 3. E eu quero que você veja aí comigo o objetivo, o que a gente quer e pretende alcançar ao final dessa lição de número 12. Vamos fazer o quê? Ensinar que Deus é justo e por isso devemos nos manter fiéis enquanto aguardamos a volta de Jesus. Aqueles que praticam a maldade, no entanto, sofrerão o castigo eterno. Vamos louvar, é aquela canção maravilhosa que a gente vai cantar com todas as crianças, bem animado, bem no início da aula, domínio próprio do grupo Life Kids. E guardando no coração, você já conhece, é o nosso versículo-chave. Vamos retirar do nosso capítulo, né, especial do livro de 2ª Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo de número 3. É pequeno e diz assim: mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Bom, você já iniciou a aula, recebeu as crianças, boas-vindas, cantou, orou. É hora de você fazer o quê? Ensinar o versículo de hoje, que é muito especial. E a gente vai trabalhar muito a questão da memorização, para que eles possam fixar na mente e no coração. Eles precisam voltar para casa, levando essa porçãozinha da palavra do Senhor aqui, ó, guardada no coração. Lembrando que o versículo ele é sempre retirado da Bíblia Sagrada. Você lê primeiro da Bíblia e depois você parte para o visual. A ideia de hoje é que você faça ele no formato de um livro, né? Na primeira parte, né? E a segunda parte. Então acompanha comigo aí, ó. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças, e aí aqui na segunda parte, né, do livrinho continua, e os livrará do maligno. E temos aí a referência desse versículo, que está em 2ª Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo de número 3. Esse é um momento especial, você pode fazer a dinâmica com os meninos, com as meninas, geralmente as salas são mistas, né? Então você faz uma competição com meninos, com meninas, repete 1, 2, 3, depois você explica o versículo, o que ele quer dizer, né? Que o Senhor Jesus ele é fiel, que nos dará força, nos livrará do maligno, e eles precisam guardar esse versículo. Depois, então, você faz o quê? Você faz uma dinâmica, né? Sempre na lição aqui tem a parte onde você tem lá do versículo e está sugerindo, né, que você faça então uma dinâmica, né? A sugestão do versículo está bem aqui e tem sempre uma dinâmica. A dinâmica de hoje é bem legal, você pode fazer em vários cartões o versículo, dividir em 2 grupos e embaralhar. E eles vão ter que colocar em ordem, do jeito como está aqui no visual, o versículo, né? Você pode fazer meninos ou meninas ou misturar 2 grupos. E aí o grupo que terminar primeiro, você dá um prêmiozinho para eles. Um bombom, um pirulito ou qualquer outra coisa. O importante é que você faça o visual do versículo. Pode ser em cartolina, pode ser em papel cartão, pode ser emborrachado, pode ser impresso como esse aqui que nós fizemos, ou você também pode fazer num quadro branco se você tiver. O importante é você fazer algo para que as crianças possam visualizar. Entendeu, então?
Acompanhe comigo agora as orientações importantes. Sempre vem na primeira página de cada lição. Diz assim: nesta aula, prepare 2 cartões e escreva em cada um as palavras mentira e verdade. Cole palitos de picolé no verso de cada cartão para facilitar o manuseio, enquanto explica que a mentira é um pecado e que a verdade vem de Deus. Mostre também que não devemos acreditar em tudo que as pessoas dizem, mas somente no que está de acordo com a palavra de Deus. Depois dessas orientações, que é para você, professor, agora vem o Você Sabia, é a introdução da história de hoje. Sempre estamos iniciando com um carteirinho fazendo uma pergunta para as crianças. Então diz assim o carteiro: é certo espalhar mentiras? E aí depois da pergunta, que o carteirinho faz, vamos introduzir falando que, segundo a Bíblia, a mentira é um pecado que não agrada a Deus. O diabo é considerado o pai da mentira. Deus é a própria verdade. Tudo que vem dele é verdadeiro e confiável. Em Tessalônica, algumas pessoas estavam espalhando mentiras sobre a volta de Jesus, dizendo que ele já tinha voltado. E isso deixou muitos irmãos confusos e preocupados. Mas Paulo trouxe a verdade com uma carta de orientações, explicando que ninguém deveria acreditar em falsas notícias. Ele lembrou que Deus tem um tempo certo para tudo e que existem sinais que devem acontecer antes que Jesus volte. E para iniciar o Você Sabia, você vai levar para sua sala de aula o carteirinho. Eu creio que você já providenciou ele desde a primeira aula, O carteirinho pode ser em bonequinho, pode ser na figurinha, que você pode encontrar aí no QR Code. O importante é que você leve ele. Também você pode providenciar quem? O nosso amigo Apóstolo Paulo. É ele que escreveu a carta de hoje que nós iremos estudar. A última carta. Qual é a carta? A carta de 2 Tessalonicenses, que foi escrita para os irmãos que estavam ali em Tessalônica. E Paulo, nesse início da carta, ele vai falar sobre uma coisa muito interessante. Ele vai falar sobre a mentira e vai falar também sobre a verdade. Era o seguinte: lá em Tessalônica, alguns irmãos estavam espalhando mentiras a respeito da volta de Jesus. E aí Paulo, então, escreve a carta de 2 Tessalonicenses para falar a verdade. E vamos explicar para as crianças que a mentira, ela vem de quem? Ela vem do diabo, que é o pai da mentira. E é ele que é responsável por espalhar essas mentiras sobre a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, O certo é que haverá sinais. E Paulo, então, vem anunciar essa verdade. Olha, irmãos, vocês têm que estar preparados. E quando Jesus estiver bem pertinho de voltar, muitos sinais serão vistos na terra e também no céu. Então, vocês precisam ficar atentos, porque Deus é verdadeiro, Deus é fiel e a Deus somente pertence a verdade. E aí você inicia sempre, a introdução do Você Sabia com um carteirinho falando, fazendo uma pergunta: é certo espalhar mentiras? E aí você deixa as crianças responderem. É óbvio que não, Não é certo. E aí a gente vai fazer, esse paralelo com a mentira e com a verdade. E dessa maneira você vai então poder introduzir essa aula muito especial de hoje. E agora vamos lá então para os tópicos da lição de número 12. Primeiro tópico: Deus é justo. Se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 1 até o 12. Segundo tópico: firmados em Cristo em tempos difíceis. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 até o 17. Terceiro e último tópico: orar e trabalhar até Jesus voltar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 ao 18. E, por fim, a aplicação. E eu convido você, então, a acompanhar comigo o primeiro tópico, que diz Deus é justo. O que nós iremos trabalhar com os nossos alunos nesse primeiro tópico? O seguinte, número 1, Paulo elogiou os cristãos, porque eles estavam crescendo na fé, mesmo passando por momentos difíceis e perseguições. Número 2, quando Jesus voltar, ele virá do céu com os seus anjos, com poder e glória, e todos que não obedecem a Deus serão tirados de sua presença. E número 3, Paulo orava sempre para que os irmãos permanecessem firmes e não desistissem de buscar a presença de Deus.
Então, nesse primeiro tópico, você pode falar que Paulo, ele escreveu essa carta, né, para os irmãos que estavam em Tessalônica, a segunda carta dele, né, que ele escreveu para aqueles irmãos, e ele inicia a carta falando o quê? Um elogio, ele elogiou aqueles irmãos, sabe por quê? Porque eles estavam crescendo na fé, graças a Deus por isso, né? E ele disse, olha, porque vocês estão crescendo na fé, tem algo muito importante para vocês, sabe o que é? Descanso. E olha aqui essa frase, Deus é justo e Ele dá descanso a todos que sofreram por amor a Jesus. Então, todos aqueles que crescem na fé, na graça do Senhor, Deus promete algo para eles, o descanso, né? Porque eles sofrem por amor a Jesus. E outra coisa que Paulo falou, mas também tem um contrário, aqueles que se recusam a ouvir a palavra do Senhor, se voltam contra Deus, né? Existe sobre eles o que? Um castigo. E diz o que aqui, essa segunda frase? Um castigo para os que desprezam o Senhor e a sua palavra. Paulo, ele falou, olha, parabéns, vocês estão crescendo na fé e por isso vocês merecem receber o descanso, porque Deus é justo. Mas também aqueles que não querem ouvir, obedecer a palavra, para vocês há um castigo. E olha, há algo muito importante, sabe o que é? Em breve vocês irão descansar com o Senhor. Quando será esse dia? Quando Jesus voltar. E olha que interessante aqui, essa figura, a figura que você também já usou na lição de número 11, você também vai utilizar agora ela na lição de número 12, que mostra aqui, né, sobre o arrebatamento, como será a volta de Jesus. Será um dia glorioso, será um dia especial. Jesus vem nos ares com os seus anjos, eles estarão tocando a sua trombeta. Aqueles que ouvirem a trombeta irão subir, irão ser arrebatados. Primeiro vão ressuscitar os que morreram em Cristo Jesus, pequenos, grandes, não importa, todos. E depois irá subir aqueles que estão vivos, né? Eles irão subir e terão um corpo transformado, um corpo diferente. E esse dia será muito especial. E Paulo falou a respeito dessa volta, né? Que ele virá do céu com os seus anjos, com poder e com glória. E sabe o que mais? Você pode preparar também cartõezinhos como esse aqui, olha. Jesus será louvado. Naquele grande dia, ele vai ser louvado por todos, por todas as nações, por todas as tribos, por todas as raças e por todos, né? E outra coisa, todos o adorarão e honrarão. Vai ser um dia maravilhoso, um dia especial. E Paulo disse que falou para aqueles irmãos, não desistam, permaneçam e continuem buscando a presença do Senhor. Em breve Jesus vai voltar e nós iremos subir. Então foi muito interessante esse primeiro tópico e você vai falar com esse entusiasmo, mostrando aqui, né, as palavras e também a figura. Vamos lá para o tópico de número 2? Tá aí então, firmados em Cristo em tempos difíceis. Primeiro ponto vai falar o quê? Paulo disse que havia pessoas tentando confundir os irmãos sobre a volta de Jesus, mas explicou que antes disso surgirá o anticristo. Número 2, Satanás usará mentiras e falsos milagres para enganar aqueles que estão firmados na palavra. E número 3, Paulo enfatizou que o Senhor tem um plano e nos oferece esperança e segurança em tempos de incertezas. No segundo tópico, Paulo vai falar a respeito de algumas pessoas que estavam ali em Tessalônica e estavam espalhando falsas notícias e mentiras sobre o quê? Sobre a volta de Jesus, falando até que Jesus já havia voltado. Olha que grande mentira, coisa que não era verdade. E Paulo disse para aqueles irmãos, por favor, não acreditem nos boatos que vocês ouvem por aí. Jesus ainda não voltou, porque antes que ele volte, haverá sinais nos céus. E um desses sinais é que vai se manifestar o homem do engano. Quem é este homem do engano? Será o anticristo. Mas há uma promessa de que Jesus vencerá, porque ele é o Todo-Poderoso. E é por isso que a gente preparou essa figura aqui, ó, a figura 12.2, que mostra aqui, ó, Jesus como vitorioso, né? Vocês estão vendo as duas crianças vestidas de branco, que significa o quê? Com o corpo glorificado, né? Já foram arrebatadas, estão com Cristo lá no céu. E Cristo está acima do quê? Dá para perceber aqui, ó, um globo.
Então ele vai reinar o quê? Sobre todas as coisas. E ele vai destruir todo espírito do engano, seja o anticristo, seja o homem da apostasia que vai trazer o engano, que vai fazer com que muitos percam a sua fé e se desviem da presença do Senhor. Então a gente vai falar disso, que nós não devemos acreditar em qualquer mentira. Jesus é o Todo-Poderoso, ainda não voltou, vai voltar, e ele vai voltar para buscar uma igreja preparada e uma igreja santa, uma igreja que vive sem pecado. Outra coisa interessante que você pode preparar para esse segundo ponto, professor, é um painel como este aqui. Nós fizemos impresso, mas você pode produzir ele com o material que você tiver aí. O importante é que você faça ele com 3 colunas. Na primeira coluna, ações do diabo. Na segunda, ações de Deus. E na terceira coluna, as nossas ações. Então, bora ver o que diz aí na primeira coluna, né? Ações do diabo. Quando o Senhor estiver perto para voltar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer mentiras, falsos milagres, engano, pecado, né? Diz que o pecado vai se multiplicar. Isso são todas as coisas que o diabo vai fazer quando Jesus estiver bem pertinho de voltar. Agora, o contrário, as ações de Deus, quando ele estiver próximo de voltar, nós devemos amar, nós devemos escolher o Senhor, nós devemos ter controle, né, sobre as nossas emoções, devemos ter esperança, segurança e ter uma certeza: Jesus irá triunfar. E agora as nossas ações, o que nós precisamos fazer para sermos arrebatados? Precisamos ler a Bíblia, orar, reconhecer quem é Jesus, que Ele é o Salvador, estarmos firmes, entendeu? Constantes e apegar-se à verdade. Devemos abandonar a mentira, sabe por quê? Se Jesus voltar e no seu coração houver mentira, houver pecado, sabe o que vai acontecer? Você não poderá subir, não será arrebatado, porque diz a Bíblia que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, a coisa é muito séria, né? E é com essa seriedade que a gente vai passar para as nossas crianças, que elas precisam desde já, não importa a idade delas, se elas têm 7, 8, 9 ou 11 anos, elas precisam estar preparadas, firmes e constantes para a volta do Senhor Jesus. Combinado? Terceiro e último tópico, orar e trabalhar até Jesus voltar. Então a gente pode trabalhar 3 tópicos que são os mais principais. Diz assim: Paulo pediu aos irmãos que orassem para que a mensagem do Evangelho se espalhasse por todos os lugares. Paulo ensinou que devemos trabalhar e não viver na preguiça. Por isso, ele e seus amigos deram um exemplo trabalhando muito. Terceiro e último ponto vai dizer que Paulo explicou que se alguém não quisesse obedecer aos ensinamentos, também deveria ser aconselhado, mas sempre tratado com respeito. No terceiro e último ponto, vamos começar falando que Paulo pediu para que os irmãos que estavam ali em Tessalônica orassem. Para quê? Para que a mensagem do Senhor ela fosse espalhada para todas as pessoas, para todos os povos. Mas Paulo falou algo interessante. Enquanto vocês fazem isso, enquanto vocês trabalham para espalhar o Evangelho, enquanto vocês esperam Jesus voltar e nos levar para o céu, nós devemos fazer, sabe o quê? Continuar trabalhando. Isso mesmo. Por isso o tópico, né? Continuar trabalhando e trabalhar até a volta de Jesus. Então essa figura aqui, a 12.3, mostra Paulo e seus amigos. O que eles estão fazendo aqui? Eles trabalhavam com construção de tendas, né? E era disso que Paulo sobrevivia. É claro, ele recebia muitas doações de muitos irmãos de outras igrejas por onde ele passou, igrejas que ele fundou, mas Paulo ele tinha uma profissão, ele trabalhava, né, com tendas, e aqui mostra ele junto com seus amigos. Eles pregavam a palavra, esperavam a volta de Jesus, mas eles estavam trabalhando. E sempre fazendo outra coisa interessante, orando. E aí você vai poder preparar junto com as crianças 2 cartazes. Um que vai ter a palavra oração e o outro trabalho. E aí você vai dar para essas crianças e vai pedir para que elas expliquem, né? E aí em seguida você pode preparar 2 cartõezinhos, né? Como você acompanha aqui, ó, nesse meu quadro de feltro. O primeiro tá aí, o grupo da oração. E o que está escrito aí nesse do grupo da oração? Tá dizendo assim, ó, que Jesus é fiel e nos dá força e nos protege da maldade. Então vamos explicar para as crianças que através da oração nós podemos vencer todo o mal e toda a maldade.
O segundo grupo é o grupo do trabalho, orar e trabalhar ao mesmo tempo. E no grupo do trabalho, o que está aí? Vamos trabalhar e não viver na preguiça. Que interessante, né? É porque às vezes quando você fala da volta de Jesus, a criança acha, então não vou fazer mais nada, vou ficar só sentado aqui, cruzar os braços e esperar Jesus voltar. Negativo. Vamos continuar fazendo tudo o que fazemos, trabalhando, estudando, ajudando, lendo a palavra, conhecendo Jesus, espalhando a palavra de Deus, e vamos fazer tudo isso até Jesus voltar. Que legal, né? Ensine dessa maneira e eu tenho certeza que as crianças vão entender. E agora vamos lá para a conclusão ou a aplicação. E você vai encerrar falando que devemos ser fiéis a Jesus, confiando em sua palavra para que ninguém nos engane. Ele virá no tempo certo e muitas coisas ainda precisam acontecer antes desse dia. Enquanto esperamos a volta de Jesus, precisamos nos esforçar para ser um exemplo para todos ao nosso redor. Importante que depois que você fizer a conclusão da sua história, você ore com as crianças, né? Ore, porque algumas delas não têm certeza de salvação, e se não tem certeza de salvação, também não tem certeza de que vai morar lá no céu com Jesus, e também não tem certeza de que será arrebatado. Isso é muito importante você fazer. Depois disso, acabou a aula? Não, acabou não. Pegue a revista do aluno, sente ao lado da criança, né? E aí você vai trabalhar com eles a lição de número 12, né? Muito legal porque já está encerrando o trimestre. E se você tem uma revista para cada criança, no final da última aula, nós trabalhamos assim, né? Aqui na nossa igreja, no final da última lição, a gente dá para as crianças levarem para casa a revista, né? E aí elas vão poder mostrar para os seus pais tudo que elas fizeram. Então aqui tem os devocionais, né? Tem o versículo, né? Na outra página nós temos um resumo da história e aqui nós temos atividades. Ao total são 4 atividades que elas vão estar realizando e tem tudo a ver com o que foi ensinado durante a aula. E aqui esses exercícios vão ser um feedback, né? Para você, professor, saber o que as crianças realmente aprenderam daquilo que você ensinou. Eu espero que você tenha gostado das dicas, que Deus abençoe nesse domingo e que sua aula seja excelente, seja maravilhosa e seja tudo para a glória e a honra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.